Olá, pessoal! Bem-vindos ao Como Pode, o podcast da comunidade Nova Jerusalém. Quanto tempo, hein? Sentiu saudades? Eu senti, mas a gente voltamos mais fortes ainda, com muito conteúdo bom para vocês. E desde já, quero te pedir para que você possa curtir esse vídeo, que possa se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que rola aqui no Como Pode, viu? E hoje estamos aqui para mais uma gravação, com mais uns convidados especiais, porque hoje não é só um, normalmente a gente só tem um, né? Mas hoje a gente tá com uma galera incrível aqui, diretamente do sul de São Paulo, o famoso trio Worship, a Isabela, a Isabela não veio, na verdade, estava dodói, mas temos aqui o Léo e a Camila. Estamos representando aqui. Sim, isso aí. Bem-vindos ao Como Pode, gente. Obrigada. Desde já, obrigado por cederem um espacinho da agenda de vocês para estarem aqui conosco, para a galera conhecer vocês, conhecer um pouquinho do trabalho e ministério de vocês. Muito obrigado por estar aqui conosco nessa manhã. A gente agradece o convite, é um prazer estar aqui. A gente está muito feliz. Que bom, gente. Conta pra mim como é que tá sendo aí conhecer nossa Rondônia. A primeira vez aqui, né, amor? A gente tá muito feliz de estar aqui Vocês estão bem longe de casa, hein? Estão bem longe de casa. O voo foi longo. O voo foi longo, exatamente. Mas a gente tá amando, assim. A gente já sentiu uma diferença ali no clima, né? Porque São Paulo agora tá chovendo. Pois é, a gente saiu de São Paulo, era 2 da manhã, né, pra pegar o voo e tal. Tava frio, chovendo, a gente cheio de casaco. Chegou aqui, já tiramos aqui aquele calor. Isso porque vocês não... Como a gente tá estamos no mês de maio. Essa época que a gente ainda tem chuva, a gente ainda tem bastante vento, né? O clima às vezes tá meio úmido. Sim. Mas quando vocês vierem em época de julho... Tá fresquinho. O que é isso? Tá quente demais. Quando é julho, agosto, setembro, às vezes nem precisa chegar julho, porque cada ano é um pouquinho diferente. Mas é um sol pra cada rondoniense. Mas é isso aí. O mais importante é o calor humano também, que a gente sentiu aqui. Uma delícia. Galera do bem. Lindos, maravilhosos. Cantam bem vocês. Nossa, a gente tá amando. Povo musical, gosta de música. Foi sensacional. Que bom, gente. Fico feliz que vocês estejam gostando da nossa terra. Chegaram a conhecer alguma coisa por aqui? A gente já viu as 3 caixas d'água. A gente passou. A gente tem que ir lá tirar uma foto, inclusive, depois. A gente conheceu o Rio, né? O Rio Madeira lá na Estrada de Ferro. Exatamente. Coisa linda, a gente tirou foto, fomos no pôr do sol, gigante. coisa bonita. Exatamente. Isso aí. É legal. Seria bacana levar vocês pra darem uma volta de barco. Aí, nossa, realmente. Falaram aí de dar uma volta de barco no Rio também. Madeira, já pensou? Aí, ó. Vou jogar no ar aqui, vai que acontece. E a culinária? Vocês chegaram a experimentar alguma coisa? Já comemos um Peixe peixinho. tambaqui. Tambaqui assado. Nunca tinha comido, maravilhoso. Delícia. Só tem aqui, gente. Só tem aqui. Então tem que voltar pra provar de novo, viu? Maravilhoso. Que bom que vocês gostaram da nossa terra. Realmente é um lugar de pessoas bem calorosas, que gostam de conhecer gente. Fico muito feliz que vocês estejam gostando da nossa galera. Gente, eu queria muito conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Quem é a Camila? Quem é o Léo? Como é que começou tudo? De onde vocês são? Onde nasceram? Como foi a vida? Quer começar? Bom, vou começar. A gente se conheceu, eu conheci a Camila na igreja já. Ela foi um dia cantar na minha igreja, um domingo à noite. Eu morava na cidade de Itapecerica, lá em São Paulo, que é quase interior de São Paulo, assim, né? Mas é próximo do NASP Campus 1, fica até próximo do NASP Campus 1. E a Camila morava com os pais em outro estado, porque o pai dela é pastor, né? Eles estavam onde? Em Tocantins, né? Em Tocantins. Norte do Brasil também. Aliás, não é mais norte do centro, Brasil, né? Centro. Exatamente. E eles estavam em Tocantins. E aí, a Camila veio pra ser interna no NASP Campus 1. E era um domingo à noite, eu tava na minha igreja, ela foi cantar. E ela cantou e eu falei, nossa, que coisa maravilhosa, né? Que ano que era isso? Apaixonou. 2012. 2012, né? 2012. Exatamente. E aí, beleza. Eu vi ela na igreja lá no domingo à noite e tal. Aí, no outro dia eu fui trabalhar, eu trabalhava no NASP, eu era o tio da Xerox do NASP, trabalhava na Xerox na época. E aí ela chegou na fila da Xerox. Eu falei, nossa, você cantou na minha igreja ontem. Providência, viu, Providência. Me chamou pra participar do coral dele, que ele já tinha coral. E era o primeiro dia seu no internato, né? Exatamente. E a gente se conheceu, então, no primeiro dia dela no NASP ali, né? No curso e tal. E a gente fez uma amizade, aí chamei ela pra cantar, a gente foi... Vários duetos. Vários duetos. Aí
casamos, né? Foi isso. Foi isso. Que bacana. Então, vocês estudaram no NASP. Ela estudava, eu trabalhava lá. Estudava no NASP, Eu exatamente. era Fiz lá. psicologia, e aí sou psicóloga hoje, então. Atuante na área, Além exatamente. de cantora. Além de cantora, psicóloga, exatamente. Incrível. Você Mais é psicóloga que cantora. A minha área. A minha área foi 100% música, assim. Sempre me dediquei aos estudos disso, de aprender, me aprofundar nessa área. E foi interessante na época que quando ela veio pra cá, a gente começou a cantar junto, né? E fazer uns duetinhos aqui. Ela falou assim: eu tenho uma prima aqui em São Paulo que canta num trio. Eu falei, que legal, meu irmão também canta, ele canta num trio também. Aí ele falou, nossa, que legal. Quando a gente foi ver, era o mesmo trio. Eles cantavam já no mesmo trio, meu irmão mais novo e a prima dela. Foi uma coincidência muito grande, uma providência. Ele falou, então, vamos juntar com eles e fazer um quinteto. A gente começou a cantar junto. Sim. Formamos um grupo ali na época, tal, era o Quinteto Hope, a época. E a gente cantou junto no quinteto por uns 10 anos, Por uns 10 né? anos, exato. Nesse processo a gente namorou, noivou, casou, continuamos com o quinteto. E então foi uma coisa assim, uma história de amor misturada com música e adoração. Foi tudo exatamente. junto ali. Exatamente. Que incrível, Exatamente. gente. Vamos unindo pessoas. Foi. Sempre, né? Exato. Acredito que, na verdade, esse é o propósito dela, unir pessoas. É verdade. Verdade. É verdade. Que bacana. Você falou que é psicóloga. Sou psicóloga. Por que você optou por essa profissão? Como foi esse processo de identificação? Sempre gostei de observar pessoas. Eu era mais quietinha quando eu era adolescente, então eu ficava observando pessoas, principalmente os comportamentos mais diferentes. E eu me apaixonei pela área, comecei a pesquisar a respeito, comecei a ler coisas a respeito também. Falei, vou ser psicóloga. Tinha sempre essa questão também de ouvir muito pessoas. Pessoas geralmente gostavam de falar comigo, de conversar, abrir a vida. Então, acho que uma coisa foi levando a outra. Cheguei nessa área aqui, tô já há 10 anos, praticamente. Sim. Caramba. E ela não pode falar, mas eu vou dizer, é a melhor psicóloga que eu já vi. Olha aí, é a paixão. Não, é verdade. Quando a gente vê uma pessoa que tem vocação pra uma coisa e que se dedica pra desenvolver a parte técnica daquilo. Então é a junção do dom da vocação com a parte técnica. Assim, é muito bonito te ver trabalhar. Obrigada, Alice. Que fofo, gente, uma declaração. Declaração de ao vivo. E agora tá gravada, amiga. Agora tá gravada, vocês viram, né? Camila, e você tem um grupo específico que você gosta de trabalhar? Por exemplo, eu gosto de trabalhar com pessoas que têm neurodivergência ou ansiedade, depressão específica. Na verdade, hoje eu trabalho com adultos, esse é meu público específico, né? Não tem a parte técnica abrange muito dos vários transtornos, das várias especificidades. Então, a gente trabalha com o que chegar no consultório. A gente tem essa bagagem. Mas o público adulto. Porque se for trabalhar com adolescentes, se for trabalhar com crianças, é uma... outras especializações, outras técnicas, outras abordagens. Então, hoje eu fico com o público adulto. Já fui psicóloga de hospital, também trabalhei no Hospital Adventista lá de São Paulo. E essa foi minha saga. Hoje eu tô na psicologia clínica mesmo. Atendendo online, de casa. É, isso aí. Depois da pandemia, cresceu bastante essa questão de atendimento online. Gente, exato. Eu não consigo muito bem. Apesar de que a minha psicóloga ela acabou indo embora daqui. Mas pra mim ainda não era a mesma coisa. Porque o consultório virou tipo aquele aconchego, o seu cantinho, né? Verdade. E aí depois que trocou pro online, foi mais difícil, mais complicado. É uma coisa muito particular, né? E pra São Paulo, quando a gente fala de deslocamento, as pessoas têm que se preparar 1 hora antes pra chegar numa sessão. Então, verdade, né? É muito tempo pra se deslocar e aí acabou ficando mais cômodo pra todo mundo. Exato. É verdade, realmente. Bacana. Obrigada por compartilhar com a gente um pouquinho da sua história. Queria agora conhecer um pouquinho sobre você também, Léo, sobre a sua profissão, como foi que começou. A minha área é 100% música, embora eu tenha tentado muitas coisas no meio do caminho, porque levou bastante tempo, né, amor, pra eu entender que daria pra viver de forma profissional com música, assim, né? Especialmente pra gente que é de igreja, então tem muita coisa que passa pela cabeça de como a gente vai conseguir subsistência, recursos financeiros a partir da música, porque é um grande desafio, né? É bem complicado. Sim, é bastante difícil. Então, pra mim, sempre foi o foco musical, era sempre uma coisa mais ministerial, era o que eu fazia pra Deus, eu exercia aquele dom pra Deus, e artístico e tal, sempre gostei muito de desenvolver isso, mas tentei várias outras áreas. Eu estudei
eu sou formado em conhecimentos gerais. Eu fiz 1 ano e meio de arquitetura, aí estudei que mais? Eu sou técnico de enfermagem também, dei uma flertada com a área da saúde. Ele é bom em tudo. Fiz um pouquinho de TI, fiz um monte de coisa. Mas durante esse processo, sempre estudando música, como sendo a coisa que eu mais gostava de fazer. Pra você era só um hobby na sua cabeça. Mas era a coisa que eu mais me dedicava, assim, que eu mais tinha vocação e tal. E sempre atuando na música da igreja, como diretor de música, como líder de coral, como líder do nosso grupo, do nosso quinteto, indo cantar nas igrejas. E aí, eu me lembro que eu trabalhava até na época na Associação Paulistana, lá em São Paulo, e eu acabei saindo do trabalho lá e tal. E aí eu tava naquela recolocação profissional, pensando no que eu faria, né? E eu tenho um amigo, a gente tem um amigo lá em São Paulo, que é o Mateuzinho, que inclusive a gente foi viajar. Mateus, muito obrigado, porque ele tá lá em casa cuidando dos nossos gatinhos ele que agora. tá cuidando dos seus gatos. Exato. E ele é um fonoaudiólogo, professor de canto, brilhante, assim. Ele é um talento, né? Um gênio da área. Cuida da voz de vários artistas famosos. Ele é o fonoaudiólogo hoje da Novo Tempo, né? Da Novo Tempo, enfim, para outros cantores também. E aí, na época, a gente se aproximou e eu fazia uma terapia vocal com ele dava aula de canto pra gente também. E ele sempre me incentivando muito, Léo, vai dar aula de canto, cara, vai fazer isso, eu faço isso há muito tempo, você tem que fazer isso, você tem um talento pra isso, sei o quê. Eu não achava que daria pra ter uma subsistência. A gente já é casado, né, e tal. Sim. E aí eu falei com Deus, falei, Senhor, eu vou tentar. Tá nas tuas mãos aí. Tô com seguro-desemprego aqui, eu vou receber 4 parcelas. Se até o final da minha 4ª parcela eu tiver em alunos de canto, pelo menos o que eu tô pegando do seguro-desemprego, então beleza, eu continuo, eu sei que vai dar certo. E aí peguei ali a rescisão de contrato, comprei uns equipamentos pra montar meu home studio e tal, e comecei a dar aula de canto, assim. Online ou presencial? Era presencial, tudo presencial. No nosso apartamento lá em São Paulo, os vizinhos ficavam doidos com o povo cantando na sala. Exato. Era 2018, 17 ali, né? Um pouco antes da pandemia até. E aí eu comecei a dar as aulas de canto e no final do primeiro mês, assim, eu já tinha em alunos a renda que eu tava ganhando com o seguro-desemprego no primeiro mês. E aí quando chegou no final do quarto, já tinha quase dobrado o que eu fazia com o seguro-desemprego. E foi resposta de oração, eu entendi que daria pra fazer. E aí eu comecei com esse trabalho com alunos de canto ali, que era coisa que eu já fazia na igreja, mas não de forma profissional, remunerada, né? Eu fazia... Voluntário. De forma voluntária, exatamente. E aí comecei a fazer, aí fui dando aulas de canto no nosso apartamento ainda durante uns 2 anos. Aí a gente alugou um espaço para montar uma escola de canto, e aí eu fiz essa parceria com esse amigo, o Matheus. Ele atendia como fonoaudiólogo e professor de canto. Eu tinha minha sala como professor de canto e tinha a sala da Camila como psicóloga. Então, o aluno cantava numa sala, chorava na outra. Nossa primeira empresa. Nosso empreendimento. Era um trabalho em conjunto ali. Só que quando a gente alugou o espaço, reformou, decorou, veio o lockdown da pandemia. Não podia mais receber ninguém, assim. E a gente falou, meu Deus, e agora? O que a gente faz? E aí começamos com os atendimentos online, tentando fazer aquela migração. Até então eu não tinha nenhum aluno online, até então era tudo presencial e tal, a gente estava menos acostumado com isso. E acabou que foi de forma muito natural acontecendo, Deus foi provendo tudo também. Sim. E ficamos com essa escola lá, uns 3 anos? 3 anos. Uns 3 anos pelo menos, Sim. Até que veio o aplicativo, que é a nossa outra vertente de trabalho. E é a que enfim, é o meu bebezinho. Já vamos chegar nele. Mais sobre isso. Gente, então você nunca chegou a fazer uma faculdade de música em si? Nunca fiz. Tudo foi estudando em casa mesmo? Exatamente. A única coisa que eu estudei mais profundamente foi técnica vocal, essa parte da fisiologia vocal, como funciona a voz e tal. Isso eu estudei por um interesse pessoal. Eu queria saber como funciona pra mim, pra que eu me tornasse um cantor melhor. E a partir disso fui desenvolvendo uma didática pra desenvolver isso com os meus alunos também. Mas instrumentos musicais, música em si, foi sempre aprendendo na internet, sozinho, pegando dica com músicos que eu conhecia. Então não cheguei a estudar da forma convencional, né? Entendi. E nesse processo que você estava estudando sobre técnica vocal, você teve alguém que te direcionou, que te ajudou, que falou, estuda isso aqui? Tive sim. O Matheus, né? O Matheus foi o cara que, assim, ele mudou a minha vida nesse aspecto, a minha percepção de como isso funciona, assim. Ele é um músico brilhante, assim, tem uma visão pra voz, pra como cuidar da voz e tal, de um jeito muito diferenciado, é um talento na área. Sim. E aí ele é meu mentor, até hoje é meu mentor, assim, cuida da nossa voz, é nosso amigo, é um cara demais. Maravilhoso. Todos os cantores precisam ter um melhor amigo, que é seu fonoaudiologista. Exato. Nossa, sim, todos com precisam certeza. de um fono. É isso aí. Com certeza. Isso. Gente, pra vocês que estão em casa, vou explicar um pouquinho quem são eles. Eles são ministro, pode dizer assim, né? Ministro da comunidade Nova Semente, lá em São Paulo. Que é Isso. o que eu chamo de projeto? Uma igreja.
É uma igreja. É uma igreja É uma com um igreja. projeto evangelístico bem específico, assim, de Explica um alcance. pra galera. A Nova Semente é uma igreja da Adventista do Sétimo Dia e ela surgiu com o objetivo de se comunicar com as pessoas pós-modernas que estão no centro da capital de São Paulo, assim. Sim. Então as pessoas que são mais secularizadas, muito urbanas. Então é uma igreja que tem uma forma de se comunicar com esse público específico que naturalmente é um público que talvez tenha um pouco de aversão à igreja tradicional, ao modelo mais tradicional e tal, que não se vê frequentando uma igreja tradicional pela sua construção social, pela forma como enxerga o mundo, pela visão de mundo que tem, por serem pessoas muito modernas, muito urbanas, né? Nunca Ela conheceriam a nossa mensagem se não fosse através desse método mais Exato. moderno. Exato. Então é pautado no conselho de Paulo, quando ele fala que ele se fez de grego para se falar com os gregos, se fez de romano para falar com os romanos. É adaptar a linguagem, mantendo o conteúdo completamente intacto para que essas pessoas conheçam Jesus na sua melhor forma, né? E a Exato. base da comunidade é seguida por qual? Qual religião? Denominação é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Igreja Adventista do Isso. Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Ok. Sétimo Dia. Entendi. Então foi um formato diferenciado, evangelístico, para Exato. alcançar outras pessoas, É né? isso aí. Exato. É uma igreja muito acolhedora, maravilhosa. Eles são, e muitos estão conhecendo a Jesus agora, então estão naquela primeira paixão, sabe? Primeiro amor. Então é Exato. uma igreja muito animada, calorosa, prontos a amar, a servir também aos que estão chegando. Sim. É Tem uma maravilhoso. característica muito legal lá que pra mim foi uma novidade. A gente tá lá há um ano, né? Sim. Um ano praticamente a gente Um fez ano e um agora. mês. É. E eu sempre frequentei igrejas pequenas, né? Igrejas menores. Inclusive a igreja que a gente frequentava antes da Nova Semente, ela tinha 100 membros, né? Uma igreja bem pequenininha, assim, que você conhece todo mundo pelo nome e tal. E eu nunca fui muito de igrejas grandes, porque geralmente é um espaço muito maior, você não tem muita conexão com todo mundo, às vezes você entra, não fala muito com ninguém e vai embora Às e vezes tal. ninguém nem vê que você entrou. Sim. Exato, pelo perfil, por ser uma igreja muito grandona e tal. E lá É. eu fui com a cabeça de que seria assim, porque a experiência que eu tinha tido em igrejas grandes também. Lá é uma igreja com 1.100 membros, né? E não é uma igreja muito grande, mas que parece uma igreja de 50 pessoas, porque todo mundo se conhece, se chama pelo nome, se trata com carinho absurdo, ama muito de perto, muito profundo e muito Sim. de verdade, assim. A gente é muito bem Então, cuidado. É muito bem por cuidado. eles. Quebrou completamente a visão que eu tinha do perfil de uma igreja grande e me ensinou que dá pra ser uma igreja grande, mas com característica de igreja pequena, de grupo, assim. É muito legal. Sim. Muito No diferente. fim, todo mundo quer isso, né? Se sentir É. acolhido, se É isso sentir aí. amado, Sim. sentir que pertence. Faz Verdade. parte do que a gente chama de discipulado, né? Que é fazer amigos e conversando com pessoas e as pessoas irem conhecendo Jesus através da nossa rotina, da nossa amizade, Exato. É isso aí. Caminhando junto, né? caminhando juntos. Conta pra mim como é que foi esse processo, como foi o convite pra vocês estarem, né? Direcionando Sim. esse ministério lá na Nova Semente. Foi uma surpresa, assim, pra gente, porque nunca fez parte do plano eu trabalhar como ministro de louvor numa igreja, assim. Não que eu não me imaginasse fazendo, mas nunca passou pela cabeça mesmo, assim. O nosso foco profissional mais recente, pra mim, né, era o nosso aplicativo. Como eu trabalhava como professor de canto, eu tinha um desafio e uma vontade, que era de tornar esse trabalho escalável, porque eu tinha um limite de quantidade de alunos que era possível ter na semana. E chegou uma hora que eu tinha, acho que, sei lá, uns 40 alunos, então era 40 horas aula por semana, não tinha mais onde enfiar a gente e não tinha mais o que fazer. E eu tinha vontade de expandir isso para mais pessoas e tal, né? E a gente começou um trabalho com ministérios de louvor, com foco em ministérios de louvor, em grupos de louvor nas igrejas e tal, que é aquele grupo que fica na frente da igreja, conduzindo a igreja na adoração ali e tudo mais. E aí a gente gravava kits de ensaio e vendia para os alunos, presenteava outras pessoas e tal, distribuía pela internet. E a gente quis compactar esse material num aplicativo, que é o nosso aplicativo, a Worship, né? Tem os kits de ensaio lá para ministérios de louvor, para facilitar a vida de quem trabalha com música na igreja e principalmente até para tornar acessível para as igrejas que são simples, carentes, não têm recurso para contratar um profissional para fazer isso lá e tudo mais, falta um músico na Que é a igreja. maioria das É a igrejas. maioria. Então era especialmente para atender esse público, assim. E a gente conseguiu lançar esse aplicativo com a ajuda de um amigo e empresário que a gente conheceu na igreja que a gente frequentava antes, que era Sim. a igreja do Portal da Ípica. É o Que Saint foi Clair. a igreja que alavancou o aplicativo Exato, também. exatamente. Aliás, beijo Saint Clair, amo você. Beijo. Ele é um amigo, um anjo investidor que acreditou no projeto, porque a gente foi chamado para trabalhar numa igreja, o pai da Camila é pastor, né? E ele
fundou uma igrejinha muito pequenininha lá em São Paulo, numa região que não tinha igreja adventista assim por perto. Então era para um projeto evangelístico ali. E essa igreja pequenininha que a gente frequentava, que chegou a ter, agora tá com um pouco mais de 100, mas quando a gente começou tinham 30 pessoas, né? E ele falou pra Camila e pra mim: filhos, vão lá, cuidem da música na igreja, trabalhem com a música lá. E a gente foi de forma voluntária, como a gente sempre fez. E começamos a fazer o ministério de louvor da igreja. Era eu, a Camila, uma amiga nossa que fazia junto com o trio, com o violãozinho, a gente fazia ali o louvor. No final do primeiro ano, fazendo esse trabalho de forma organizada, pensada, já tinha umas 35 pessoas só no ministério de louvor, assim. E Sim. a igreja se tornou uma igrejinha... Referência musical. Referência musical na adoração. Hoje a referência musical da Associação Paulistana é a Igreja Portal da Hípica. Exato, que é uma igreja muito musical, com muitos jovens atuantes em outros departamentos e também na música, que se importa muito com a adoração congregacional. E surgiu de forma muito orgânica. Aí, a partir desse trabalho com essa igreja que a gente fez, surgiu o aplicativo da Worship, que a gente começou a replicar o modelo do que a gente fazia lá para outras igrejas através do nosso aplicativo, para que elas pudessem aprender. E até então era esse o trabalho. Então eu parei de dar aulas de canto, porque com o aplicativo eu não conseguia mais atender a demanda dos alunos. Focamos 100% no aplicativo. A Camila tem 2 empregos, ela atende os pacientes dela como psicóloga e grava os kits de ensaio, vem com a gente para as agendas, tal, canta com a gente. Amiga, você é Polivalente. Não. Tenho 2 empregos. Muito polivalente. Eu sou o Júlio. O Júlio da casa, Exato. Camila. Quem sabe? Eu não tenho muito o que fazer para ajudar ela, porque é ela e o paciente. O que eu posso fazer é terminar a sessão, eu dou um chocolatinho, faço uma massagem, eu tenho que ir, né? Aliviar a tensão, né? Mas eu não consigo ajudar ela especificamente no trabalho ali, né? E aí a gente começou a gravar os kits de ensaio e surgiu um primeiro convite para eu ser ministro de louvor a partir desse trabalho e tal, numa outra igreja de São Paulo, na Central de São Paulo, que hoje tá o Renato Max, que é um amigo fazendo um trabalho incrível lá. E aí a gente ficou naquela, vamos, não vamos e tal, o que a gente vai fazer? E ficamos pensando ali. Não deu 2 semanas, o pastor da Nova Semente, que é o pastor Igor, beijo pastor Igor, tô mandando muitos beijos aqui. Pode ficar à vontade. Ele entrou em contato comigo e aí conversamos, apresentou o projeto. E então nós tínhamos também o convite para ir trabalhar na Nova Semente como ministro de louvor, né? E foi um desafio muito grande, porque é uma igreja... que é muito... Ela é modelo para muitas igrejas em todo o Brasil, fora do Brasil. É uma igreja que se importa muito com a música. Os membros vão para lá porque querem participar da adoração com música. É uma coisa muito... Essa também é uma experiência que eu nunca tinha vivido em outra igreja, assim. Do membro da igreja, de todos eles, do mais novo, da criança até o mais velho. Todos se entregam profundamente à adoração congregacional de um jeito muito especial que eu nunca vi, assim. Você que tiver a oportunidade um dia e quiser ter essa experiência, visite a Nova Semente, porque assim, eu nunca vivi nada parecido. É lindo, é lindo É de ver. lindo, é lindo, é lindo. Bom, pra gente que assiste de longe, a vontade bate. É muito especial. Então tá mais que convidada. Tá mais com a gente convidada. no sábado lá. Um dia eu Pra te estarei lá. receber com muito carinho. Vamos amar. Exato. E aí foi um desafio muito grande, porque vem vários pensamentos à cabeça, né? Substituir grandes músicos que passaram por lá, o Felipe Valente, mais recente agora o Daniel Salles, que é uma referência pra gente em música, um grande músico também. A gente, querendo ou não, começando nessa área ali e tudo mais, né? Muitas coisas passaram pela cabeça, a gente se entregou nas mãos de Deus e dedicamos a Ele o ministério, como sempre fizemos até aqui. E Ele tem trabalhado através de nós, a gente só vai. Senhor, vai na frente aí e ajuda. Então a gente tem aprendido muito lá também, né? Com os músicos profissionais que tem lá, toda a equipe de áudio, vídeo, os voluntários, a pastoral. Tem sido uma experiência riquíssima pra gente. São incríveis, assim. Conta pra gente também como é que é a sua experiência, Camila. Na Nova Semente, Isso. a Nova Semente agora é a nossa casa, a gente fala, né? Porque, como o Léo disse, é uma igreja que é muito grande, a gente saiu da igreja que a gente fundou. Então, É verdade. a gente tava com medo e receosos até de aceitar outros convites para irmos para outras igrejas, porque a gente ficava nessa situação. Se a gente sai da nossa igreja que é família aqui, como que a gente vai se sentir parte em outro lugar? E a Nova Semente fez esse trabalho muito bem com a gente. Hoje é a nossa casa. Eu estava conversando no mês passado sobre isso com o Léo, que a gente olha para todo lado ali na Nova Semente, a gente se sente em casa, se sente bem, nos sentimos amados por Jesus também, porque Ele que colocou a gente ali. Então a gente aprende muito com eles também dão feedback de como nos amam, como fazem
também parte da nossa recíproco, vida. É né? recíproco. Exato. A O gente- tempo todo. A gente tá aqui esse final de semana com vocês aqui em Rondônia, tá sendo uma experiência incrível. E o nosso celular cheio de mensagem ontem. Por que vocês não estão aqui? Onde vocês estão? Cadê vocês? Cadê vocês? Tá tudo bem? Precisam de alguma coisa? E falando, o Rondônia não vai roubar você. Cuidado. Então, assim. A gente é muito bom nisso. É. Aí, ó. Olha, A gente tem uma coisa que vocês não têm, queridos, que se chama tambaqui. tambaqui, Aí, é ó. verdade. Aí Aí você fica falou uma difícil a verdade. competição. Boa. Mas a Que gente bom, ama gente. demais. A gente sabe que a gente vive uma realidade no mundo em que é muito difícil você se sentir abraçado, se sentir Sim. que tem um lugar que você pode chamar de casa. A gente vive realidades muito diferentes, realidades familiares complicadas para muitas pessoas e que incrível conhecer um pouquinho desse outro lado da Nova Semente, né? Sim. E eu queria voltar um pouquinho mais e saber como é que foi a infância de vocês, onde vocês nasceram, como foi a criação de vocês, contar um pouquinho desses processos. Eu nasci em São Paulo mesmo, capital, e meu pai ainda não era pastor, trabalhava com TI também lá em São Paulo, tinha uma empresa de tecnologia, e minha mãe também ali em trabalhos domésticos, em casa comigo. E aí a gente teve o chamado o meu pai se sentiu chamado para fazer teologia, então ele já era um pouco mais velho, fez a teologia em 2006, ele foi para o NASP Campus Engenheiro Coelho, que é um lugar da Igreja Adventista, com faculdade também de teologia. Fomos para lá, estudamos, e aí ele segue hoje sendo pastor. Mas minha infância sempre foi muito dentro da igreja. Sou adventista do sétimo dia desde que eu nasci, berço. de berço, que a chama. O famoso berço. O berço. E desde então a gente é envolvido com música, desde 4 aninhos cantando. Meus pais tinham um grupo vocal também. Então, assim, tempo todo em igreja. Nunca me vi fora também, porque essa é a minha realidade, esse é meu mundo. E amo demais. Mas essa questão musical, então, veio de casa também. Desde pequenininha, exatamente. Incrível, que legal. Exatamente. E pra você, Léo? Pra mim, ainda bem que eu faço terapia, senão eu não consegui responder essa pergunta, não. Desculpa. Imagina. Não, tô brincando. Pesou o clima, não é brincadeira. Tá tranquilo. Respira. Tem uma psicóloga aqui. Tá aqui, qualquer coisa tá aqui. Traz água pra ele. É gente. verdade. Uma balinha. Não. Eu tenho também a minha infância na igreja, assim, né? A igreja, Deus, a igreja, salvou a minha vida, né? Foi o divisor de águas, assim. Se hoje eu sou a pessoa que eu sou, se eu vou aos lugares que eu vou, se eu tive as oportunidades que tive, foi porque Deus usou a igreja dele e os filhos dele que estão nessa igreja pra me salvar, pra salvar a minha vida, assim. Eu tive uma infância bastante difícil. Sim. Cresci sem pai, eu tenho 3 irmãos, né? Meus 2 irmãos são do primeiro casamento da minha mãe, que infelizmente não deu certo, teve um casamento difícil, um marido alcoólatra. E aí eu sou o terceiro filho da minha mãe. O caçula? Não, tem um mais novo. E meu pai viciado em drogas também e tal, acabou que não deu certo a relação. Depois veio meu irmão mais novo, e o pai dele foi embora quando ele tinha 8 meses. Então minha mãe, ela ficou com 4 filhos e sem nenhum pai pra cuidar desses filhos todos aí, né? Então, em São Paulo, na periferia de São Paulo, Periferia. com uma dificuldade muito grande, muita luta pra criar todo mundo. E tinha um casal de adventistas na rua da nossa casa, que a gente morava. E aí, eles ofereceram estudo bíblico pra minha mãe. Eu tinha, acho que uns 8 para 9 anos. Ela aceitou o estudo bíblico, fez o estudo e se batizou. Um pouquinho depois eu me batizei com 10 anos, meu irmão mais novo também. Aí, meus irmãos mais velhos também, hoje não estão mais na igreja, mas na época se batizaram também. E desde então eu nunca saí. Então, me batizei com 10 anos e a igreja sempre foi um alívio pra mim. É onde eu respirava, foi onde eu conheci outras realidades, outras pessoas. Eu vi que tinha uma vida para além da realidade que tinha me sido apresentada até então, né? A igreja sempre cuidou muito da gente, assim. Então, eu me lembro muito, muito de perto de toda semana, sempre alguém cuidando com uma alimentação quando a gente não tinha, com uma cesta básica. A igreja adventista, ela tem vários departamentos e um deles tem que ver com a assistência, que hoje é chamado de ASA, né? Assistência Social. ADRA, né? ADRA, exatamente. Antigamente era Dorcas que chamava, mas o objetivo sempre foi o mesmo. Inclusive, a gente tem um podcast com o nosso diretor da ADRA de Rondônia. que Olha legal. que Se legal. você não sabe o que é a ADRA e quer conhecer um pouquinho, É fantástico. procura aí. É lindo. É lindo. Não lembro mais qual é o episódio, mas Acha tá lá, aí, querido. vale a pena. Vale É um a trabalho pena. lindo, assim.
Eles vestiram a gente, davam roupas, calçado, alimento quando a gente precisava, recursos para pagar as contas quando era necessário. A gente sempre teve esse cuidado muito de perto da igreja, né? E Deus sempre demonstrou o carinho dele através disso, assim, pela gente. Então a gente sempre foi muito cuidado, assim, nas diferentes igrejas adventistas que a gente passou durante a nossa formação. Então foi o que salvou a nossa vida. Foi onde eu conheci a música, a adoração. Meu irmão mais velho é músico também, né? E na época ele tocava violão, guitarra, autodidata também. Me ensinou bastante coisa. Mas foi na igreja que eu tive a oportunidade de aprender. Eles viram que eu tinha alguma facilidade. Vem cá, vem tocar, vem aprender. Deram oportunidade, né? Deram oportunidade, exatamente. Eu tinha um amigo até que um pouco mais velho do que eu, que ele via que a gente estava na igreja, não fazia muita coisa, falou, vamos pegar esse menino aqui, trouxe um professor de canto, dava aula de canto pra gente lá na igreja. A minha formação é toda nesse caminho, assim, né? Sim. Então mudou a minha vida. Que incrível, gente. Eu jurava. Não imaginei. E tu nem mencionou se você tem irmãos, se você é filha única. Eu fui filha única até o meu casamento. Meus pais só me tiveram. E aí, no meu casamento, minha mãe entrou com 1 mês de gravidez. E não sabia. Não sabia que estava grávida. Então, eu tenho uma diferença de 22 anos da minha irmã. Nossa, ela tá com quantos anos agora? Agora ela tem 7 aninhos. A Belinha. 7 aninhos. Vai fazer 8 agora. Eu não ia viver a experiência. Quase. Mais velha. Quase. Pois é, o povo na rua acha que eu sou a mãe dela. Mas é isso aí, a gente tá acostumado. Exatamente. Mas é uma linda, Mas maravilhosa. é mãe de pet, Eu por sou mãe de enquanto. pet por enquanto. Somos tentantes A gente também. tá tentando, vamos ver. Vocês Orem pela gente. Querem ter filhos. Queremos A ter gente filhos, quer ter. queremos. Ai, que Exatamente. bem. Então, crescer a família. Exato. Daqui a pouco eu já tô vendo vocês com um pequeno Não é? cantando. Ah, nossa. Vai Vamos ser amar. A gente vai babar. Incrível. Você contou muito sobre a sua experiência, né? De que você não cresceu, né? Foi um processo. Apesar de tua mãe ter sido, né? Evangelizada, eu acho que esse é o termo mais apropriado. Foi uma escolha sua? Ou foi algo que a sua mãe direcionou para que você escolhesse isso? A princípio, foi a escolha de Deus, assim, porque foi o jeito que ele usou pra salvar a nossa família, dar uma oportunidade pra gente, né? E eu tive o meu momento de decisão já um pouco mais velho, assim, porque a princípio você é criança, vai com a sua mãe e tal, era uma coisa mais natural, assim, né? Mas na minha adolescência é quando entram alguns conflitos, né? E você toma suas próprias decisões. Eu quero continuar com isso ou não. Tanto que meus irmãos mais velhos acabaram não seguindo, né? Eles optaram por não estar mais na igreja. Minha irmã depois voltou, meu irmão mais velho ainda não. Ainda não, mas vai voltar. A gente tem fé nisso, ora por isso. Manda um beijo pra eles Beijo, também. Dudu, Mariana, Juninho. E aí, na minha adolescência, eu tive a oportunidade de decidir, tomar minha decisão. Se eu quero continuar, se isso faz sentido pra mim, assim, né? Então eu escolhi continuar na igreja e essa escolha eu faço todos os dias até hoje. Eu pergunto isso porque hoje em dia a gente tem muito aquele rótulo assim de você só tá na igreja porque seus pais te ensinaram Sim. assim. Sim. É. Verdade. E, gente, isso é muito difícil, né? É impossível. Uma pessoa, quando ela não quer, ela não quer. Exato. Né? Com certeza, Verdade. com certeza. E por mais que às vezes possa ter sido por influência dos pais em si, né? Chega um momento que você vai escolher. se é isso Sim. mesmo que A você vida adulta quer. chega, né? Independente. Com certeza. Gente, mas que bom, porque hoje em dia a gente consegue colher todos os frutos de todos esses processos que vocês passaram. E eu queria falar mesmo agora um pouquinho sobre o app de vocês. Hoje em dia a gente vê que a música ela tá saindo um pouquinho daquela coisa mais, como é que a gente pode dizer? Leiga. Hoje em dia a gente percebe que as pessoas têm um pouco mais de interesse de aprender a cantar, de realmente desenvolver, de não ser um simples hobby, né? Eu particularmente eu vejo que é um mercado que tem conseguido ganhar um pouquinho mais de relevância. E você mencionou que o objetivo era para enxugar e poder dar um suporte, Sim. né? E me conta como é que foi esse processo de fazer o aplicativo e tudo mais, esses detalhes mais que emana para a produção do aplicativo. Ah, com certeza. Quando a gente teve a ideia, e eu tinha rascunhado no papel a ideia lá e tal, e não fazia ideia de como ia tornar essa ideia uma realidade, um produto, uma coisa física ali, né? Porque necessitava de um investimento bastante alto, pra gente não era alcançável no momento ali, a gente não tinha muita perspectiva, mas tinha já a ideia no coração de fazer. E é legal isso que você falou dessa coisa da gente
da gente perceber as pessoas querendo se capacitar um pouco mais, né? Na igreja, num geral, assim, adventista, outras denominações, a gente tem muitas oportunidades para exercer esses talentos. E isso é muito legal, porque é um ambiente em que você tem a oportunidade de colocar aquilo para fora, de pegar o microfone, cantar, conduzir a igreja na adoração, tocar um instrumento musical, né? E como é uma coisa que gera uma exposição, isso nos desafia. Então é natural que seja um ambiente em que faça com que a gente queira se desenvolver. Então você procura uma aula, pesquisa um vídeo, você quer melhorar ali o que você está fazendo e tal. Então isso é muito legal. A igreja ela tem esse potencial, né, de desenvolver nossos dons e talentos. Isso é um negócio muito bacana. E eu já vinha, como eu falei, dando aula para grupos vocais, ministérios de louvor, indo até a igreja e fazendo aquilo. E a gente queria otimizar, que entregar uma ferramenta que fosse, primeiro, acessível financeiramente, entendendo que a maioria das pessoas não teria o recurso necessário para pagar um músico, alguém para estar lá presencialmente, numa coisa que otimizasse o custo, mas que fosse funcional. Então o aplicativo a gente pensou ele com 2 ferramentas, que é o nosso curso de canto, para a pessoa aprender sobre técnica vocal, do absoluto zero até o avançado. Então aquela pessoa que nunca viu nada de aula de canto na vida, ela chega lá e tem uma orientação de como cantar, de como fazer um aquecimento vocal, as técnicas e tal. E os kits de ensaio, dividindo em vozes ali. Então, tem um negócio na igreja adventista, que para quem não sabe, é o canto em harmonia. Nas outras igrejas cristãs no geral, mas isso é muito marca da igreja adventista também. Que são o canto em vozes, soprano, contralto, tenor, barítono. E a gente oferece no aplicativo esses kits de ensaio. Eu cheguei com essa ideia na mesa do meu amigo e hoje sócio, que é o Sancler. É um empresário lá em São Paulo. Falei, Santi, eu tenho uma ideia de um projeto, tal, de uma empresa, eu queria apresentar para você. E ter a sua opinião, saber o que você acha, se é um cara muito bem sucedido e tal, se é empresário, eu queria saber, assim, o que você acha disso aí. E eu sempre tive uma veia meio empreendedora, assim, eu vendia trufa no Parque Ibirapuera, comprava roupa na 25 de março pra vender por aí, eu sempre tentei vender um negócio. O Léo sempre foi empreendedor. Tentando as Não coisas. era só músico. Exatamente. E aí... Até porque ele já passeou em várias outras profissões. Nossa, então várias, ele sempre sim. foi assim, ó. Não, onde eu consigo me encaixar aqui. Já tentamos várias coisas. Aí escrevi ali um business plan ali, um plano de negócios pro ano, tal, apresentei pra ele. E sentei na mesa e fui falando, ó, isso aqui e tal, passo a passo, beleza, tal. E aí quando chegou no final, eu falei pra ele assim, né, essa aqui é a ideia, o que você acha? Depois de uma apresentação bastante longa, ele falou, Léo, eu acho completamente viável. Acho que isso pode funcionar muito bem e tal, completamente viável. Aí ele falou, do que você precisa pra colocar essa ideia pra andar? Eu falei, eu preciso de um investidor, de um sócio. Aí ele falou, você tá me convidando? Eu me senti num Shark Tank. Eu falei, meu Deus, tô num Shark Tank aqui agora. Aí ele falou, que você é investidor e tal. Aí ele falou, você tá me convidando? Eu falei, sim. Ele, beleza, eu vou entrar nessa com você. O coração quase saiu pela boca, assim. Aí ele tornou o projeto viável. A gente começou com essa parte de programação do aplicativo. Contratamos uma equipe de TI, toda aquela parte burocrática, produzindo os kits de ensaio. Então hoje no aplicativo a gente tem pouco mais de 100 kits de ensaio, são 100 músicas em kits lá, e todos os meses a gente produz pelo menos 4 novos kits de ensaio, além das aulas de canto que seguem crescendo também. E aí tem a comunidade do Instagram, que são hoje praticamente, são quase 200 mil ovelhinhas que estão lá, a gente chama de ovelhinhas os seguidores. Quase 200 mil seguidores no Instagram. Worship com SHEP é de ovelha. É verdade, então é uma misturação de adoração com ovelha. Misturou. É por isso que tem uma ovelha no aplicativo. Exato. Então se sintam ovelhas cantantes. São ovelhinhas cantantes. São ovelhinhas. Ovelhinhas Ontem, quando cantantes. eu encontrei com a Camila, eu falei, olha, eu sou uma ovelhinha também, porque eu tenho um Aí, aplicativo. que legal. isso aí, que boa. legal. Eu acho, eu não lembro quando foi, mas faz um tempinho aí. Uhum. Muito. Acho que foi. Acho que assim que vocês entraram na comunidade Nova Semente, eu comecei a ver sobre o aplicativo. E a gente eu trabalho muito com o aplicativo de vocês, porque eu que sempre legal. trabalho em outras igrejas, trazendo exatamente esse mesmo projeto, desenvolver e tudo mais. E é um aplicativo, gente. Eu super recomendo, porque Obrigado. facilita muito, principalmente das igrejas mais pequenas, aqueles que querem começar, porque cantar com harmonia não é fácil. Sim. Precisa não treinamento, precisa tempo. E é um aplicativo, uma ferramenta maravilhosa. Eu tava perguntando à produção se tinha como a gente conseguir mostrar um pouquinho do aplicativo para a galera de casa, para você que tem interesse em aprender e desenvolver. Não só cantar com grupo, talvez cantar sozinho Exato, também. Não tem exatamente. problema, né? Não tem problema nenhum. É É isso um aí. aplicativo maravilhoso. Depois você pode procurar aí, tá indo pra iOS E Android também. E Android. Android também. Isso. Faz mexendo de vocês, gente. Isso aí, Por favor. perfeito. Sigam lá, @worship.app. Exato. Isso, A e gente tá no aplicativo. Instagram e no YouTube também. No YouTube a gente disponibiliza
Tanto os playbacks quanto os cantados também, se você quiser ouvir. A nossa proposta é que a gente faça kits de voz que sejam ouvíveis, que as pessoas gostem de ouvir também. Porque geralmente o que a gente tinha de material de kit de voz era alguém gravando ali no banheiro, alguém gravando ali no áudio de WhatsApp. Com uma qualidade ruim. Uma qualidade Nem me ruim. fale. Então a gente quer que as pessoas queiram também ouvir num dia que tá ali limpando a casa, num dia que precisa ouvir uma mensagem. Então essa é a proposta. Legal, muito bacana. Então, tá a dica aí pra vocês. Quem quer desenvolver. Queria te perguntar, e se eu quisesse começar um ministério de louvor, assim... Nem precisa nem ser um ministério de louvor. Se eu quisesse começar a cantar com um grupo, e o que eu preciso de base pra iniciar, assim? Muito legal, ó. Tendo as pessoas e juntando ali, eu acho que um plano, né? Então, o que eu quero construir com esse grupo? Qual é o estilo? Quais são as minhas referências? Isso é muito importante. A gente sempre fala sobre referências, né? Então, ter como referências bons grupos, bons cantores, pra gente ter uma régua mais alta de um objetivo a se chegar, assim. Porque isso também nos constrói. Eu lembro quando eu trabalhava como professor de canto particular ali e tal, eu sempre perguntava isso pro meu aluno, né? E quando eu falava, ei, quem que você escuta? Qual é a sua referência? E era um cantor com baixo nível técnico, eu sempre falava, cara, artisticamente, pra gosto, muito legal você escutar. Mas a gente precisa melhorar a sua referência para que você tenha um ouvido mais aguçado para uma coisa com maior qualidade vocal e musical. Então, ter uma boa referência para esse grupo, isso é muito importante, assim. E construir a partir de ensaio, de preparo, né? De bastante treinamento, isso é bastante importante também. Ter o aplicativo. Eu nem ia falar não, mas já que você falou, ter o nosso aplicativo, né? Ajuda muito. Isso Gente, ajuda o processo. É bem pequenininho. Um dia, assim, você tira pra estudar, pra praticar, ó. Super Já faz toda a diferença. Tá com ótimo. certeza. diferença. E esse negócio que você falou das referências, quais são as referências de vocês? Nossa, assim, quem várias. que vocês... eu escuto, eu ouço, eu quero desenvolver a técnica que esse cantor, que essa cantora canta. Do ponto de vista musical, acho que a minha principal talvez seja a sua também, né? Você vai falar ele? Kirk Franklin. É uma referência de uma pessoa muito completa e que não necessariamente canta, não é um cantor de referência, mas é uma pessoa que consegue unir bons cantores, então é um bom líder, é um músico incrível, tem uma cabeça, um arranjador incrível. E aí agora de grupos vocais mais próximos da gente, né? A gente tem o Novo Tom, que sempre foi referência pra gente, de harmonias vocais mais complexas e que sai ali, sai do óbvio ali, a gente gosta de trazer essa parte também. E aí agora tem novas referências também, né? O Vocal Livre, tem grupos muito bons que a gente se inspira também. Com certeza, o Versus também é um grupo muito Versus legal. é muito bom também, exatamente. Pra você também. Pra mim igual. também. Então, a gente escuta junto. É aquele negócio, né? A tampa e a panela. E a panela. Igualzinho. Escuta junto. Aqui deu certo. Ai, que bom, gente. Que bacana. E durante o período que vocês estavam estudando, tem alguma outra referência não cristã que vocês têm como base de técnica? Temos algumas. De mulheres, as duas referências, assim, que são cantoras que a gente fala que é quase impossível ali atingir o nível técnico, mas é isso, essa é a referência que a gente vai tentando construir, que é a Beyoncé, a Jessie J, né? Tori Kelly também. A Tori Kelly são... Que também tem um material gospel muito legal gravado. a Tori mas Kelly também chegou a gravar no um material gospel. que não necessariamente gospel, que é muito, muito A Beyoncé bacana. também saiu de igreja, né? De dentro de igreja, então são pessoas que têm essa vivência. A maioria dos mais famosos, Verdade. Whitney Houston, Dos melhores, exatamente. sim. lançada aí pelo isso? Bill Gates. Eu era um adolescente muito romântico, então eu gostava do Brian McKnight, ouvia Boyz II Men, ficava lá chorando, apaixonado, escutando também eles cantando ali. Exatamente, o Léo é romântico. Que incrível, realmente. E a gente consegue perceber quando tem um cantor que realmente ele estuda pra fazer aquilo que ele faz. Com certeza. Incrível. Toda a área do conhecimento tem seus gênios, né? Aqueles que são, assim, acima da média, porque tem um talento natural para aquilo e se desenvolveram, porque sempre tem um paralelo, né? Eu como professor e produtor musical, a gente sempre incentiva muito ao trabalho duro, porque se você faz um trabalho duro para o que você quer se desenvolver, você vai fazer esse negócio bem. Sim. No mínimo, de forma razoavelmente bem, para que seja agradável para todos. Porque eu já tive alunos de canto que tinham muita dificuldade mesmo, assim, que tinham problema com afinação, coisas muito basais para quem quer ser um cantor. Mas que com bastante estudo, quando o aluno se dedicava, ele conseguia entregar uma afinação regular, um timbre bonito, para ser uma coisa agradável de se ouvir.
Mas quando você tem uma pessoa que tem um talento natural para aquilo e que se dedica, aí mais nascem fácil. os gênios, né? Exatamente. E eu sempre recomendo escutar esses aí. Vai nesses aí, porque você vai ter uma referência lá em cima e vez ou outra você se pega reproduzindo uma coisa porque você escutou tanto aquilo, fica mais fácil de fazer, né? Você vai ficando mais... como fala? Fugiu a palavra. Os profissionais. Natural? Mas tem uma palavra específica. Fica Ó. mais... Você completa. você completa aí. Mas a gente faz com mais facilidade porque você já escutou muitas vezes. Ai, deixa eu pensar um pouquinho. Pior que eu sou sempre assim, do tipo que fica travado e não consegue lembrar a Não, palavra. Já eu pensei no comecinho Às vezes dela, é. aí ela desapareceu, agora já era. Foi com Deus. Mas é isso, o conceito é esse. Você falou muito sobre questão de dom natural. Eu escuto muito aluno falar assim: ah, mas eu não tenho dom pra isso. Cantar não é só sobre dom, gente. Explica pra galera de casa Aham. que tudo pode ser construído, né? Que É. tem essa Sim. questão da adaptação. Explica Exato, pra com galera que certeza. pensa que é uma questão de dom. Sim, como nós somos cristãos, né? E a gente entende o dom, à luz da Bíblia, como sendo uma qualidade que Deus distribui pra gente da forma como Ele bem quer. Então, Ele distribui os dons ali pras pessoas. E com objetivos espirituais. Quando a gente Exato. fala da vida cristã, a gente fala de objetivos espirituais. Exato. Então, como a gente leva o evangelho a mais pessoas. Através desse dom. Exatamente. E por outro lado, existem os talentos, que são as coisas que a gente tem facilidade de fazer, mas que não necessariamente a gente usa para um viés espiritual, para evangelismo. Às vezes é pra ganhar vida. Exato. Às vezes é Pra para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, exatamente. Deus dá isso também pra gente. Deus também dá isso pra gente, exatamente. Você tinha perguntado o quê? Porque eu dei essa volta Porque- pra falar tá. de dom e talento, mas eu não lembro a porque pergunta. tem gente que acha que não, tem Ah, que tá, ter lembrei. dom pra cantar. Maravilha. Eu não tenho essa capacidade, eu não canto bem, esse tipo Maravilha. de coisa. Então, já feita a distinção entre dom e talento, se a pessoa não tem uma facilidade para o cantar, e até antigamente isso era chamado, tem um termo que explicava isso, o termo é amusia, que é uma pessoa que é incapaz de reproduzir música. Sabe aquela pessoa extremamente desafinada, que assim, não afina de jeito nenhum. Isso antes era chamado de amusia, a pessoa não vai se desenvolver. Mas a ciência ela avançou, e a ciência que estuda isso especificamente é a fonoaudiologia. E hoje tem um termo para explicar isso, que é o TPAC, é um transtorno do processamento auditivo. Como funciona? A gente escuta um som, então eu estou escutando uma harmonia, uma música, eu escuto. O meu cérebro interpreta esse som, manda a informação para minha prega vocal que reproduz o som a partir do que eu escutei. Esse TPAC, esse transtorno do processamento auditivo, é quando o cérebro, por uma questão de desenvolvimento do humano, daquela pessoa, ele não interpreta esse som da forma correta. Então a pessoa escuta certo, interpreta errado e vai cantar errado também. Então a gente pede pra repetir. A gente fala, faz a e a pessoa faz a. Aí você fala, você fez a mesma coisa que eu fiz? E pra ele tá certo. Sim, ele não consegue perceber a diferença. Fora aqueles que eles às vezes até começam na nota certa, mas Já vai saindo. aí o resto já... Exato. Então, antigamente, quando tinha alguém com essa característica, a gente falava, não tinha o que fazer mesmo. Era isso aí, meu filho, vai fazer outra coisa. Hoje, existe um protocolo, a partir da fonoaudiologia, para tratar desse transtorno do processamento auditivo. Então, isso não se resolve com aula de canto. É preciso ter um tratamento específico com um fonoaudiólogo para resolver essa questão. Tem um protocolo para isso. E quando eu recebia um aluno que, fazendo ali a anamnese inicial, eu percebia que ele tinha indícios de ter esse transtorno do processamento, eu encaminhava para o fonoaudiólogo, ele fazia a anamnese a partir da fonoaudiologia, diagnosticava e a gente fazia um trabalho em conjunto de aula de canto com o protocolo de fonoaudiologia. Eu já tive vários alunos que eram completamente desafinados e que chegaram a ter uma afinação completamente estável, muito legal, mas é um tratamento, é mais do que uma questão de aula. Então tem esperança pra você. E você que é completamente desafinado, não desiste não. Tem E esperança. uma coisa que a gente precisa também falar sobre tempo, né? Que tem gente que acha que ele vai entrar na aula de canto hoje, amanhã ele vai estar cantando. Nossa, igual com a certeza. Beyoncé Sim. e tudo. Tem... E lembrando que a gente tá falando de músculo, né? Quando a gente vai pra academia e a gente tá lá na vida sedentária, a gente não vai construir o corpo mais musculoso Da noite em pro pouco dia. tempo.
Então, assim como o nosso corpo precisa para ganhar aquele shape que o povo tanto quer, precisa de tempo, a gente também trabalha aqui com músculo e ele vai ficando fortalecido, ele vai ficando musculoso mesmo. Quanto mais se canta, resistente. mais prepara, ele vai ficando mais potente. Tanto que as pregas vocais de pessoas que cantam muito bem ou há muito tempo são maiores, são mais musculosas mesmo, né? Nossa, A do Leonardo Gonçalves, por exemplo, sempre falaram que eram pregas musculares muito musculosas. Né? É engraçado até. Tudo que você começa a fazer desde muito pequeno vai desenvolver. Exatamente. Se adaptando, né? E eu sempre falava para os meus alunos assim, quando eu era um aluno com maior dificuldade, eu dizia, olha, vai ser um processo longo, a gente vai chegar lá, mas eu preciso que você venha comigo, vai ser um processo longo. E é interessante, é importante ter essa consciência também, de que a gente constrói isso com o passar do tempo, né? Sim. Verdade. Beleza, gente? Você canta, né? Canto. Ah, que legal. Canto, gosto muito. Comecei também desse mesmo jeito, nessa mesma realidade que o Léo. Eu não cresci num lar adventista. É mesmo? Não. Eu sou adventista do sétimo dia, para o pessoal de casa que não sabe. Foi mesmo algo que eu busquei também. Eu nasci numa igreja numa família extremamente católica. Católica. Sim. Só que sempre foi um catolicismo muito atuante. Entendi. Toda a minha base de fé que eu tenho, realmente ela vem da igreja católica, Uhum. da minha família materna. E só que com o tempo algumas coisas mudaram, né? Depois de alguns estudos, né? Processo ali que você vai conhecendo algumas coisas. E eu me senti abraçada na igreja adventista. E a forma como Jesus chegou ao meu coração foi através da música. Ah, que legal. E eu sempre fui muito envolvida, só que eu era aquela menina que cantava de tudo, né? Desde muito pequena, cresci gostando muito de música também. Só que eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar na área. Na minha cabeça eu ia ser uma médica veterinária. E aí, quando eu terminei o meu ensino médio, eu tirei um ano sabático. E foi o ano que eu comecei a estudar música. Entrei numa banda de categoria musical. E aí aprendi a tocar percussão. Que e legal. a gente saía pra tocar nos concursos. Olha aí. E cantando na igreja, nos grupos e tudo mais. E eu fui gostando. E eu tenho tendência à professora, né? Família toda dentro da educação. Tios, professores, pai, professor. Olha. E com o tempo eu acabei achando que eu me identificava mais com isso. E acabei optando por estudar licenciatura em música. Que legal. E aí formei. Hoje eu atuo também na área. Que legal. Não fazia ideia. Eu sempre fui uma pessoa de planejar muito, né? E eu ficava assim, durante a época que eu fazia faculdade, o que eu vou viver? Como é que eu vou me sustentar? Meu Deus, por que o senhor escolheu isso pra mim? É o dilema de todo músico. Todo mundo tem uma bagagem maior do que a minha, porque eu não investi nada enquanto eu era criança. Nunca cheguei a estudar um outro instrumento. Sempre fui gostar de cantar, e eu gostava de atuar e de dançar. Participei de coisas dentro dessa característica. Mas realmente não é algo que eu imaginei pra mim, não. Mas hoje eu sou muito grata a Deus. Grata que legal. pelos frutos que Ele me deu através dessa profissão maravilhosa. E sou muito feliz por poder desempenhar isso também dentro da minha comunidade. Gosto muito. É sempre um prazer poder servir e louvar a Deus através desse dom que Ele me deu. Porque no meu caso, é desde pequeno também. Mas algo que foi trabalhando, a gente vai desenvolvendo, né? Melhorando. Sim. Quero aproveitar para mandar um beijão para os meus alunos. Aí. Amo muito vocês. Obrigada por tudo. São pequenininhos ou eles são grandes? Ai, a minha faixa etária já é... Eu trabalho em duas frentes. Tem a área pedagógica mesmo. Trabalho numa escola de ensino fundamental 2. Então, a gente estuda teoria musical, estuda filosofia da música, né? O que é música e tudo mais. Sim. E aí, já para os mais velhos, ali no nono ano, a gente estuda ali história da música. Legal. Períodos, é bem misturado. E aí, em outra escola, eu trabalho diretamente com a técnica vocal. Que legal. Aí é mais específico. Sensacional. Muito Que legal. bom. Legal.
Acho que vocês não sabiam disso, né, gente? Mas agora vocês Amei saber. É muito difícil eu discorrer alguma coisa mais pessoal, profissional da minha área. Aí eu sempre comento sobre que eu sou professora, mas nunca tinha contado nada específico. Pronto, vai ser um episódio especial. Que legal. Gente, tem mais alguma coisa que a gente não falou? Porque minha cabeça já tá... Nossa, eu tô aqui também, Olha. Só vai. Pra gente... Cadê a galera da produção? Já querem encerrar tudo? Não? Tá de boa? Pode escorrer um pouco mais? Vambora. Diz eles que pode. Gente, eu tinha separado algumas perguntas aqui de algumas coisas realmente específicas para você, que às vezes que tá aqui assistindo e tem seu ministério de louvor aí na igreja. E eu separei uma pergunta sobre quais são os erros mais comuns na formação do ministério de louvor. Tem um que é muito comum nas igrejas assim, que é a falta do preparo. Eu também, né, por ter um aplicativo na ideia, toda a ideia do aplicativo é a ideia do preparo, de incentivar que as pessoas tenham um preparo antes da realização do ao vivo. E a gente é meio ansioso, a gente tem a tendência a dedicar pouco tempo a se preparar, né? E não se preparar é um erro muito grande, porque a maioria das coisas que acontecem de errado no ao vivo, então quando você erra a letra, canta um negócio errado, erra a harmonia, enfim, dá aquele negócio todo, é porque a gente não se preparou. Então eu acho que o erro mais comum é não dedicar o tempo necessário para se preparar. Porque o ao vivo, ele gera muita pressão, né? A gente fica ansioso, um pouco nervoso, dá aquela sensação, e é natural sentir isso. Claro que quanto mais você vai se expondo, vai fazendo, vai ficando mais natural, enfim, vai ficando cada vez mais tranquilo. Mas ainda assim dá um negocinho ali. E a qualidade no ao vivo, ela sempre cai um pouquinho em relação ao preparo, justamente por conta dessas coisas que a gente não consegue prever muito. Às vezes você tá aqui, tem uma coisa que te distrai, tem um negócio que dá errado no som. O ao vivo ele traz essas coisas pra gente. Então se no ensaio, se no preparo, você chegou em 90% de qualidade, assim, tá muito legal, vai cair para uns 80 no ao vivo, mas ainda é muito bom, porque ainda é um negócio muito alto. Mas se você não ensaiou direito, o negócio tá meio 30, 40%, no ao vivo cai para 15, meu amigo, aí já dá aquela zoada. Sim. Então eu sempre incentivo muito ao preparo, a virar essa chavinha de que se você quer se apresentar com excelência, você precisa se preparar. Eu vou me apresentar por 15 minutos, você precisa de muitas horas de preparo para que aqueles sejam os melhores 15 minutos que você puder entregar. Então esse é um erro bastante comum. Um segundo erro, talvez, enquanto você pensa no teu aí, é o não contato entre quem realiza a música com a equipe técnica de áudio da igreja, do teatro, de onde você estiver aí. A gente tem a tendência a não entender a equipe técnica como parte da banda. E eles são parte da banda. Inclusive, abraço pro Thiago, que é o nosso técnico de som da Nova Semente. Lá na igreja a gente tem um grupo de músicos fantásticos, né? Tem o Guima, que é na bateria, beijo Guima, o Eliseu, que é o baixista, o Bruno, que é o guitarrista, e o Oscar, que é o tecla, são todos geniais. Sim. E o Thiago, que é o nosso técnico de som, e ele faz parte da banda. Então esse entrosamento é muito importante que aconteça, assim. Então eles têm que se entender como sendo parte. A gente faz isso juntos aqui. E quando a gente consegue fazer esse casamento, aí o negócio fica bonito, dá certinho. Uhum. Eu não vou para a parte técnica, porque o Léo já falou, né? Mas eu vou para a parte de se relacionarem. Geralmente, quando tem ministérios dentro da igreja, um ministério jovem, geralmente tem reuniões do ministério jovem, um lanche, uma coisa que as pessoas possam compartilhar a vida, possam contar como foi a semana. Isso, para o Ministério da Música, geralmente não tem encontros para o Ministério da Música, não tem um pôr do sol específico para isso, não tem, a gente chama de pôr do sol, é um culto que a gente faz no cair da noite ali da sexta-feira para a entrada do sábado, que para a gente é muito especial. E esses encontros não acontecem só com o Ministério da Música, então é importante que eles se relacionem bem, que eles sejam amigos, que compartilhem um da dor do outro. Então eu acho que intimidade, né? Intimidade, exatamente. Relacionamento faz as coisas se fixarem, né? Com mais tempo, com mais consistência. Fica mais fácil. A psicóloga levou para esse lado. Eu vim para o lado da psicologia. Inclusive, eu queria te perguntar exatamente, levando para o lado da psicologia, porque a gente sabe que a ansiedade é algo que faz presença em todo mundo em algum momento. Sim. E qual é a dica de preparo para o pessoal de casa que às vezes vai cantar e acontece de ter, quem sabe, até uma crise de ansiedade? Sim. Quais são as ferramentas que a gente pode ter para ajudar, além do preparo, né? Sim.
O preparo já é uma técnica porque o cérebro não gosta de levar susto. Então, se a gente vai se expor sem a preparação adequada, é muito mais fácil. Ixi, caiu uma balinha. É muito mais fácil que o cérebro mande informações de medo, de ansiedade, de tensão, de pressão. Então, a ansiedade é uma tentativa do cérebro não morrer. É a tentativa dele querer poupar o seu corpo. Então, se eu vou para um lugar que eu não me preparei, que as pessoas estão olhando para mim, eu começo a ficar desesperado, e aí é papum. Para quem já é ansioso de base, isso é uma coisa muito comum de acontecer. Então, se você já tem essa ansiedade, o preparo fica mais específico ainda. Não é só no ensaio com o seu Ministério de Louvor, mas a gente pede para que essa técnica também seja em frente ao espelho, para você ver como que está a sua postura, para você ver como você entra e se posiciona com o microfone, para você imaginar pessoas à sua frente. Se você tiver amigos também, se você conseguir colocar eles ali no ensaio para você conseguir fazer isso e ir se expondo, o cérebro vai ficando cada vez mais tranquilo e entendendo que você não morreu. E se você não morreu, ele entende que você pode continuar. E se a primeira vez ou a segunda vez foi meio tenebroso, foi meio desesperador aí na igreja, não desista. Porque se você desiste ou para e pausa e fala assim, eu nunca mais vou cantar na igreja, aí que o cérebro vai entender, tá vendo? Livrei ela de uma grande bomba aqui para a saúde dela. E aí a tendência é não fazer isso nunca mais. Você trava, fala assim, eu já cantei lá atrás, mas Deus me livre, nunca mais voltaria, porque ficava muito ansiosa. A ansiedade é normal. Vai com medo mesmo, vai fazendo até se acostumar. Sim. E a ansiedade, ela dá reações fisiológicas, né? Sim. Nosso corpo, eu tava esse final de semana... Garganta seca, é terrível. Tu não consegue ter estabilidade nenhuma. Terrível, exato. Exatamente. E esse final de semana, por exemplo, a gente não tava na semente, né? E aí, eu escalei o Ministério de Louvor ali e tal. Beijo pra todo o Ministério de Louvor, o vocal, amo vocês. E o Márcio é uma pessoa do Ministério de Louvor que me substituiu nas ministrações ali e tal. Que é um excelente comunicador, ótimo cantor, tem experiência, professor universitário e tal. Tá no ministério há muito tempo. Tá no ministério há muito tempo. E aí eu vendo um vídeo dele ontem lá, que postaram, que a esposa dele postou, eu respondi, falei, nossa, como ele fala bonito, como ficou lindo, né? Aí ela falou, Léo de Deus, esse menino tá 3 dias com diarreia aqui em casa. Exatamente. Nervoso, porque faz tempo que não faz isso, tá nervoso em fazer, e diante de toda a igreja ali e tudo mais. Exato. Mas ele encarou, foi lá, fez e fez bonito, é isso aí. Exatamente, tem que fazer. Até porque esse é um mecanismo da ansiedade, da diarreia, né, que a gente fala. O corpo tá tentando deixar você o mais leve possível para você correr da situação. Fora o enjoo, vômito. Exatamente, que é então vômito, comum. A diarreia e a vontade de urinar o tempo todo. Que vai lá embaixo. Exatamente. Então é ele tentando te deixar leve para você correr o mais rápido possível. Não corra. Essa é a dica, não corra. Eu lembro de uma vez que eu fui cantar no evento e eu tava com algumas situações pessoais bem ruins, né? E era um evento importante, não dava pra não cantar. E eu ficava, meu Deus, me ajuda. E aí eu falei assim, deixa eu desmaiar aqui pra eu não ter que cantar. Exato. E olha que teve preparação, mas dependendo da situação, sempre um preparo. Esteja bem, né? Você precisa estar bem. Exato, esteja bem, cuide da sua saúde mental, é importante. A parte técnica que a gente também usa quando tem alguns cantores que o Matheus, inclusive, cuidava no consultório dele, que ficavam muito ansiosos e ele acabava me contratando às vezes para que eu acompanhasse o cantor, mas eram cantores de alta performance, né? Acompanhasse o cantor antes da entrada no palco. Então a gente fazia um trabalho tanto de distração quanto de acalmar mesmo a parte de relaxamento muscular, de relaxamento da cabeça, da mente. A gente fazia todo esse trabalho antes dele entrar. Então, para pessoa que sente que essas crises elas são severas demais, a orientação é que procure ajuda psicológica. Exatamente. Não é normal que você tenha crises de ansiedade. Nunca é normal. Ter crises de ansiedade é um processo de aviso do seu corpo que você está adoecendo. Então é importante. Se como você procuraria, minha perna está doendo há meses, procura, por favor, um médico. Certo. Essa é a dica. É isso, pessoal. Bom,
Vamos encerrar mais um podcast hoje, Sim. gente. Ai, Acabou. no coração, foi tão bom. Foi muito legal. Ô, que balinha gostosa. Faz tempo que eu não como essa jujubinha. É jujubinha? Não sei se é o nome. Mas é boa. Coisa, eu não lembro, não. Faz tempo. Mas enfim, gente, os presentinhos de vocês, por vocês terem obrigada. estado conosco aqui hoje. Faltou a Isabelinha. Falta a Isabelinha. Beijo, Isabelinha. Tá dodó. Tá dodó. Esperando lá. Mas obrigada, tá aqui o presente de vocês. do Ai, Como Pode. muito Ai, vou obrigado. levar a A gente caneca. também tem outro presente que a nossa... Agora ela é nossa filmmaker. delícia. Olha isso. Obrigada pra você. Ai, obrigado. Que Que delícia. Muito bom, amo brownie. Obrigado, muito obrigado. Valeu. Gente, muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado por compartilhar um pouquinho da história de vocês. Foi um prazer. Pelas dicas profissionais. Agradeço de coração por vocês estarem aqui. A produção toda que se mobilizou para estar aqui hoje conosco. Nós agradecemos de coração. Sim. E queremos que vocês voltem, viu? Pode Quando deixar. estiver aqui com Rondônia, lembra da Não, gente vai ser um aqui. prazer. Vamos voltar, por favor. Não chamem. Pode. Vocês querem mandar um beijo pra alguém? Acho que já Eu mandamos mandei bastante tanto beijo. beijo aqui. A Camila aqui. É, Olha, você. pra minha irmã, Muitos beijos. pra minha irmã, tem uma Belinha, pra minha mãe e pro meu pai. Ai, Isso maravilha. aí. E antes de finalizar, lembrando você para ficar ligado nas nossas redes sociais, segue a gente lá no Instagram como pode. Se inscreve aqui também no canal do nosso YouTube, curte esse vídeo e fica por dentro, viu? Porque tem muita coisa para acontecer nesse ano de 2025, muita novidade. Já começamos aí, ó, com Three Worship. Pô, que honra, que honra. E você não pode ficar de fora. Comenta aqui embaixo também. Comenta aqui embaixo o que mais você quer ver aqui no nosso podcast. Que mais de informação você quer ver. Comenta o que tá achando também, porque isso é importante, esse feedback pra gente ter uma noção do que vocês estão achando aí em casa. E é isso, pessoal. Um beijão e até mais! Digno ao Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno ao Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
digno o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é.